Pentecostes. O Pentecostes é celebrado 50 dias depois da Páscoa e é considerado o nascimento da Igreja. Neste período, os cristãos celebram a descida do Espírito Santo sobre cerca de 120 pessoas: os apóstolos, Maria, algumas mulheres e outros discípulos. Esse grupo de fiéis havia se reunido por medo e para rezar e esperar um sinal do alto. Jesus havia prometido aos discípulos que mandaria a eles outro Paráclito, pouco antes de sua morte, que permaneceria com eles após sua partida. Mas o que é o Paráclito que Jesus prometeu? O primeiro Paráclito é o Filho encarnado, que veio para defender o homem do acusador do mal. No momento em que Cristo cumpriu sua missão e voltou ao Pai, este envia o Espírito como defensor, como consolador, que encoraja e reanima, aquele que revive, que intercede em nosso favor e que permanece sempre com os fiéis, habitando dentro deles. Quando os discípulos receberam o Espírito Santo, eles entenderam o que Jesus quis dizer com aquelas palavras. Eles sentiram uma profunda alegria e uma forte sensação de proteção e receberam o carismas. Mas o que é o carismas? São os dons da graça, isto é, o povo que recebeu o Espírito Santo podiam profetizar, curar e realizar milagres. O Espírito é quem vivifica os cristãos e toda a Igreja. Sem ele, estaríamos completamente perdidos, pois sem os dons do Espírito Santo, a Igreja é uma instituição morta. Sem a vida em Cristo. Quando aconteceu o Pentecostes? A descida do Espírito Santo, profeticamente anunciada por Jesus, aconteceu no dia da festa da colheita judaica, num evento dramático. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes, então, uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Os discípulos, sem saber o que estava acontecendo, começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Neste momento, a Igreja nasceu, cheia do Espírito, e imediatamente surgiu um espírito missionário. Mas isso Jesus havia pedido antes de sua partida. Jesus disse: Ide, pois, e ensinai a todos e a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Aqueles que testemunharam a descida do Espírito Santo perguntaram aos discípulos: "O que devemos fazer, irmãos?" E Pedro respondeu: "Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo." Quais são os dons do Espírito Santo? Jesus uma vez disse: "Há diversidade de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada manifestações do Espírito Santo, em vista do bem de todos." Os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Em plenitude, pertencem a Cristo, Filho de Davi. Completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que os recebem. Vamos conhecer cada dom do Espírito Santo? O primeiro é sabedoria. O Espírito Santo nos concede este dom para que possamos entender e selecionar aquilo que é mais importante na nossa vida. Inteligência. Não é apenas um dom humano de entender as coisas. É muito mais do que isto. É o dom de poder sentir a presença de Deus em todos nós. Conselho. Este dom nos liga a Deus e, ao mesmo tempo, nos liga a outras pessoas, ajudando uns aos outros para trilhar no caminho de Deus. Fortaleza. O dom da fortaleza nos permite ser fortes diante daquelas situações difíceis e de tudo aquilo que nos provoca e teima tirar de nós a nossa fé. Ciência. O dom da ciência nos leva a um conhecimento profundo de Deus. Esse conhecimento não está apenas no nível intelectual, mas está no nível da vivência. Piedade. Esse dom está relacionado com a misericórdia, ou seja, Deus quer nos fazer ter piedade e compaixão. Temor de Deus. Não é o dom que nos leva a ter medo de Deus, mas é o dom que nos leva à adoração de Deus. A partir do momento em que eu conheço e busco a Deus, valorizo a sua presença em nós. Esses são os 7 dons do Espírito Santo. Vamos agora saber um pouco mais sobre o Espírito Santo? Mesmo antes da Pentecostes, o Espírito Santo é uma realidade divina no Novo Testamento.
Maria recebe Jesus, envolvida pela sombra do Espírito Santo. No Evangelho de João, Jesus também fala sobre o Espírito da Verdade. Já no Antigo Testamento, o entendimento sobre o Espírito Santo evolui gradualmente. Na palavra da criação, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O homem se torna um ser vivente quando Deus inspira-lhes as narinas com seu sopro. Nas leituras, Jó confessa: o Espírito de Deus me criou e o sopro do Todo-Poderoso me deu a vida. Portanto, o Espírito Santo é um sinal de que em Deus até a criação maternal da vida tem seu lugar. Vamos rezar juntos a oração do Espírito Santo? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, e com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo ao mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém.